Fala galera, estamos então no começo de mais um episódio aqui do Multiverso Esportivo. Estou eu, Lucas Vasco, e o meu grande amigo Rod. Rod, coisa boa aí que nós vamos resenhar hoje, hein? Fala galera, boa noite. Hoje vai ser um dia bem bacana, vai ser corrido, mas cheio de assunto, né, na área de esporte, principalmente no futebol. Pois é, então já dando sequência aí nos nossos assuntos, vamos falar dele, né, do Brasileirão que está acrescentando pitadas de emoção nesse segundo turno aí, muitas pessoas já estipulando o Botafogo como campeão por conta da sua trajetória no primeiro turno, de larga vantagem, mas aí começou o segundo turno, um pouco fora dos trilhos, claro, ainda tem aquela gordurinha, né, de alguns pontos à frente, mas está vendo aí os adversários, principalmente o Palmeiras, né, Rod? O seu Palmeiras aí na cola cada vez maior no retrovisor. Rod, queria então começar a nossa conversa antes da gente falar dos próximos jogos, da próxima rodada, que agora, rodada após rodada, tudo tende a ser ainda mais decisivo. Queria que você comentasse um pouco sobre esse tropeço do Botafogo diante do Galo, né? Para quem acompanhou o nosso último episódio, a gente salientou a importância desse jogo, né? Por conta do Palmeiras ter vencido, ter diminuído a vantagem, e o Botafogo, fora de casa, acabou não conseguindo conquistar os 3 pontos, nem o empate, acabou saindo derrotado contra o Atlético Mineiro. Então, Rod, como você vê essa disputa pelo primeiro lugar do Campeonato Brasileiro? Bom, o Botafogo ele abriu uma vantagem boa, né? Ele fez um primeiro turno muito acima da média. Me lembra um pouco o Corinthians de 2017, que depois ele deu aquela oscilada, mas como ele fez um primeiro turno muito acima, ele acabou conseguindo ali, né, terminar na frente. O Botafogo ele deu mostras aí nos últimos dias de que tem assim perdido um pouco a cabeça, né? Talvez a pressão seja muito grande. E acho que era uma equipe que antes do início do campeonato ninguém apontava ela como para ser campeã. Ela começou de forma surpreendente, estava jogando um bom futebol. Acho que as oscilações acontecem, né? Todas as equipes oscilam. E o Botafogo teve no jogo contra o Flamengo, no clássico, logo depois que eles perderam, que o técnico colocou o cargo à disposição. No jogo agora também já começou com aquela questão. Concordo que o gol é bem questionável, né? O gol que foi anulado seria o gol de empate, mas já começou aquele existe um complô, existe a arbitragem. Da mesma forma que o Palmeiras estava errado quando o Abel e o João Martins, se não me engano, foi o auxiliar que questionou, falou, existe o sistema e tudo mais. Da mesma forma que agora é um choro do Botafogo. E isso vindo da torcida, acho que até o que o torcedor questionar. Agora, quando vem de jogador e técnico, parece que você está querendo tirar o foco do real problema, né? Então, hoje o Botafogo não está jogando bem. Não adianta querer desviar o foco para a arbitragem. E o Botafogo agora vai ter um jogo fora de casa, né, contra o Corinthians, na Neoquímica, que é onde o Botafogo tem a chance de, enfim, dar uma resposta para o seu torcedor, né? Uma vitória lá, por exemplo, já passa a ser crucial. O Palmeiras vai jogar fora contra o Grêmio, também um jogo difícil lá na Arena, lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio veio de um empate com o Corinthians, foi um 4-4, um jogo bem disputado, né? Vamos falar dele mais pra frente, né, Roy? Estamos guardando ele mais pra frente. Mas o Palmeiras, nos últimos anos, também conseguiu bons resultados lá, e eu acho que tem totais condições de sair com a vitória do lado de Porto Alegre. E pro Botafogo, ele precisa vencer o Corinthians, para poder, não só dos 3 pontos em si, mas são os 3 pontos, vai dar uma calmaria no vestiário, nos bastidores, na torcida, e para os próprios atletas que precisam retomar a confiança. Eu acho que uma derrota do Botafogo nesse jogo vai complicar bastante na sequência do campeonato. Com certeza, a moral dos jogadores e da própria comissão técnica, como você muito bem disse, né? Às vezes tentando tirar o foco de atuações abaixo da média, essa média que o próprio Botafogo estipulou, né? Quando um time oscila, a gente já espera que no campeonato de pontos corridos haja essa oscilação, isso é normal. Mas agora o Botafogo jogou o sarrafo de um futebol bem jogado, um futebol ali bem encaixado, né? Ele que próprio estipulou essa média.
Tem feito realmente jogos abaixo do próprio padrão estipulado, né? Essa questão de tirar o foco, o próprio técnico tentando justificar aquela sua frase, né? De poder colocar o cargo à disposição, tentou blindar os jogadores, dizer que eles não são culpados, mas a gente que já conhece o meio do futebol sabe muito bem que também tem muita coisa por trás dos panos, coisa a questão da organização interna do clube, que, como você disse, né, as expectativas no começo do campeonato, acho que talvez nem o mais entusiasta botafoguense apostava nesse título, e quando viu que poderia chegar, e a gente sabe, né, que quanto maior a expectativa, maior também pode ser a queda da desilusão. O jogo acho que pode falar. Só comentando, eu acho que uma das questões que dá mais assim pressão no Botafogo é o fato de que todo mundo já colocou como campeão. Então muita gente já cravou, o Botafogo é campeão. Daí o Luiz Castro saiu, veio o Bruno Lage. Não, só ele não mexer errado ali que o time já é campeão. Então, assim, pro técnico, realmente é como é que eu posso falar? Para ele, assim, se ele for campeão, ele simplesmente dá sequência no trabalho do técnico, né, que estava lá, que era o Luiz Castro. Se o time não for campeão, a culpa é dele automaticamente, porque ele mexeu no time, ele fez alguma coisa, ele tirou o time dos trilhos, né, e tudo mais. Então a gente vê que assim, realmente não é uma situação fácil. E por outro lado, o seu principal concorrente, que hoje seria o Palmeiras, é uma equipe que nos últimos anos tem conquistado títulos importantes. Inclusive no ano passado foi campeão brasileiro, vem aí também de duas Libertadores, ganhou a Copa do Brasil recentemente. Então assim, essa é uma pressão a mais, e causada, acho que talvez uma parte pela imprensa, uma parte pela própria torcida, talvez. Não sei dizer se a própria torcida do Botafogo comprou essa ideia de campeão. Eu, dos poucos que eu vi assim, pelo menos nas redes sociais, eu não vi o próprio torcedor botafoguense falando, mas o geral mesmo já dava, principalmente boa parte da imprensa, já cravava o título do Botafogo ali como certo, né? Então nós teremos os dois lados da moeda, como você disse, né? Ou será o arquiteto de obra pronta, que chegou num time que já estava ganhando, não mudou e manteve, ou também o culpado, né? Porque a mídia brasileira, a torcida brasileira como um todo, de qualquer time, gosta de achar um culpado, o culpado, né? Quando a gente sabe que no futebol, assim como em qualquer outro esporte, é uma série de fatores, né? São uma série de jogos, uma série de lances dos quais iremos comentar alguns deles que foram cruciais, com certeza serão cruciais nessa reta final. Um deles, já dando um pequeno spoiler aí no jogo de ontem, né, entre Corinthians e Grêmio, mas vamos deixar esse assunto mais para frente. Pode, ainda falando sobre essa briga pelo título, eu queria ouvir de você, um palmeirense declarado, se esse foco no Botafogo, que já ganhou, tirando o foco do Palmeiras chegando aí, ajuda o time, ajuda a moral do time a chegar como quem não quer nada, ir lá ganhando os pontinhos, fazendo a gordurinha, e quando chegar no confronto direto, ou ali mais pra frente do campeonato, na reta final, surpreender e passar o Botafogo? Eu acho que ajuda, porque o Palmeiras, até então, ele foca na Libertadores, porque quando o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, era aquela assim, já acabou o ano, só sobrou a Libertadores. E de repente o Palmeiras hoje ele tá na briga do Campeonato Brasileiro, e ele também tá na briga da Libertadores. Só que no Brasileiro ainda fica naquela, né? Se chegar, chegou e tal. A pressão, acredito que seja menor, porque o Botafogo abriu uma distância boa, só que a gente ainda tem um confronto direto, vão ter jogos dificílimos aí pela frente dos dois times. Essa próxima rodada mesmo, os dois times jogam fora de casa. O Palmeiras pega o Grêmio e o Botafogo pega o Corinthians. Em caso de uma vitória do Palmeiras e uma derrota do Botafogo, a pressão para cima do Botafogo vai ser gigantesca. O Palmeiras, se perder ou empatar e o Botafogo vencer lá, por exemplo, não vai ser o fim do mundo, porque ainda tem a Libertadores. Então, assim, o time teórica está bem no Brasileiro. Acho que a segunda colocação ali, o Palmeiras está com 44 pontos. Hoje não tem como o Grêmio alcançar. Então,
assim, claro, um jogo importante para o Palmeiras, porque você termina ali de derrubar um rival, deixa um rival pelo título, no caso, né, da concorrência ali pelo título, o Grêmio, deixa o Grêmio para trás e vai para 47. Então você abriria 7 pontos do terceiro colocado, é uma distância já considerável. E para o Botafogo se aumentar, né? E por isso que eu falo que o Botafogo a vitória seria crucial. Agora para o Palmeiras, essa pressão hoje ela é menor. Depende de como chegar lá no confronto direto, o Palmeiras estiver empatado, ou tiver um ponto atrás, 2 atrás, por exemplo. Aí eu acredito que vai ter uma pressão um pouco maior ou tudo depende da Libertadores, né? Digamos, no caso de uma classificação para a final da Libertadores, a gente sabe que o mais importa é a final da Libertadores, é aquele jogo único. No caso de uma derrota na semifinal, a cobrança pelo Brasileirão vai ser grande, porque é os 3 títulos grandes que a gente tem no Brasil, que seria Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mais a Copa Libertadores, seria ali você ficar sem um dos 3 é complicado. Eu falo pelo investimento do Palmeiras tem. Dos últimos anos, né? Sempre chegando com um ponto de poder ganhar nas 3 competições, né? Então, realmente aí, numa hipótese, eu torço muito para essa hipótese do Palmeiras cair na Libertadores, se bem que do outro lado é o Boca, né? E fica Brasil e Argentina, então, enfim, que fique 0x0 os 2 jogos e vai para os pênaltis, que daí pelo menos é emoção. Não, pênalti não, Sérgio Romero não. Complicado. Sérgio Romero Everton contra também o Everton. tá na hora do Everton se consagrar aí, seguir o discípulo do Marcão e quem sabe garantir. Eu prefiro não arriscar. Justo. Então, realmente, se o Palmeiras, por um acaso, acabe caindo da Libertadores também, aí por enquanto, a ausência de pressão pelo brasileiro vai acabar sendo talvez até maior do que a própria pressão do Botafogo. Então, pessoal, essa rodada, a 24ª? Se não me engano, agora. 24ª rodada, então, do Brasileirão aí tende a ser muito bacana. Destaques, então, para esses 2 jogos, né? Grêmio e Palmeiras. O Grêmio luta para buscar ainda mais essa chance de título, um pouco mais longe, mas querendo sempre somar pontos. O Palmeiras busca, então, encurtar a distância do Botafogo. E, como o Rod disse, vai visitar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, buscando apaziguar e dar um basta de vez nessa, digamos assim, é difícil comentar, né? Um clube que está com 51 pontos aí na liderança, uma liderança até então um pouco tranquila falar de crise num time desse, né? Mas se a gente for pegar as últimas partidas do Botafogo, já pode ligar o sinal de alerta. Um outro jogo muito bacana da rodada fica por conta de Vasco e Curitiba, por conta daquela briga pelo Z4. E por falar em briga pelo Z4, pois é, Rod. O Bragantino acabou de fazer 1x0 aqui, cara, no América Mineiro, fora de casa. Olha, muito bem lembrado. Lembrando que esse episódio de hoje está sendo gravado na noite de terça-feira. Nós já preparamos a pauta, né? Então vamos aqui partir para o próximo assunto, que foi dos 2 times que abriram essa 24ª rodada, o jogo de ontem à noite, Bahia e Santos. Bahia do novo técnico Rogério Ceni. E agora vamos comentar então do Santos. Rod, eu já vou fazer a pergunta e já vou passar para você. E o Santos, hein? Então, o Santos vem num ano complicado. O Santos que sabe que vem de péssimas gestões, e aí acumulando dívidas atrás de dívidas. Uma hora a conta ia chegar mesmo, né? Então o Santos ainda não foi rebaixado, muito por conta, assim, sempre tem uma base muito boa, né? Então o Santos sempre consegue revelar bons jogadores, e às vezes essa molecada que vai subindo ali é um pilar para o time, né? Tanto para a parte financeira quanto para os resultados dentro de campo. E o Santos vem de uma derrota, perdeu, né, do Cruzeiro de 3-0 em casa e conseguiu uma vitória super importante contra o Bahia fora de casa. Até surpreendente, na verdade. O Bahia mesmo conseguiu na última rodada uma vitória contra o Coritiba, no Couto Pereira, de virada, e levou a virada do Santos em casa. Então, assim, a gente vê que ali no Z4 é uma briga vai ficar bem apertada. Acho que o
O Santos, ele tá seguindo aquela cartilha, né? Esse ano já trocou de técnico várias vezes. Começou com o Odair Hellmann. Então, teve o Odair Hellmann. Eu acho que o Odair Hellmann era um bom técnico. Ele... que é aquele negócio, acho que é muito... O Santos sempre... A torcida também foi acostumada com times que jogam futebol vistoso. Aquele time que joga pra frente, aquele time que corre, que vai lá para fazer goleada e tudo mais. Só que hoje o Santos não é esse time. Então, assim, eu acho que você tem que reconhecer as limitações do elenco. Sem contar que desde que o Odair saiu para cá, o Santos recebeu alguns reforços, principalmente ali no meio campo, como o Jean Lucas, teve o Morelos, atacante, que foi contratado agora. Então, o Santos foi se reforçar ali no meio da temporada. Eu não entendi a contratação do Paulo Turra. Sinceramente, o Paulo Turra estava ali. Ele virou treinador do Atlético Paranaense por conta do Filipão, que na época ocupou o cargo ali, de diretor técnico. Depois disso, o Filipão saiu, foi pro Galo, daí o Paulo Turra ficou ali, logo depois ele já acabou, que também rodou também, né? Então, acho complicado você apostar num técnico pela situação atual. Acho que o Paulo Turra hoje, na minha visão, seria uma aposta como técnico. Ele não fez, na meu ver, um trabalho muito bom no Atlético Paranaense. Vejo a própria torcida do Atlético reclamava bastante da forma como o time jogava. E eu acho que no Santos ele também não... Até mesmo o Diego Aguirre, né, que foi contratado, que foi já demitido, nem durou muito tempo, também é outro técnico que... Engraçado que ele treinou durante toda a pausa da rodada FIFA para voltar e fazer um jogo, perder e ser demitido. Poderiam ter demitido ele antes e outro técnico ter todo aquele período para preparar uma equipe. Isso mostra como que a diretoria do Santos está totalmente perdida, né? Acho que o Santos, assim, ele se perdeu. Hoje, por exemplo, você aposta em jogadores como o Lucas Lima. O Lucas Lima, até pouco tempo atrás, ele estava no Palmeiras, ele se destacou muito no Santos, chegou no Palmeiras assim como um grande reforço. O futebol dele foi muito apagado, não jogou e acabou o contrato, voltou para o Santos, né, com uma esperança. Então, assim, a gente vê que o Santos realmente ainda carece de um elenco de qualidade. Tem um goleiro muito bom, né, o João Paulo, tem alguns jogadores ali da base ali que surgiram, né, nas categorias de base, tem outros jogadores ali que vieram em empréstimo, tudo que você estão conseguindo ali dar como que eu posso dizer, dar um pouco de esperança para o torcedor aí. O Marcos Leonardo, para mim, é o principal jogador do Santos, nome de linha. Tem se não me engano, Joaquim, o zagueiro que veio do Cuiabá, se eu não me engano. É um zagueirinho bom também, firme. E o Jean Lucas, né, que voltou. Também tem o Rincon, volante, se não me engano, chegou recente. Mas é um time que está em constante troca de jogadores. Sabe aquele David Washington, que começou bem e já foi vendido. Logo depois, se não me engano, foi vendido para o Chelsea. Então, fez alguns gols já, né, no Brasileirão e logo depois já foi vendido. Então, assim, o Santos acaba fazendo muito Soteldo mesmo, que retornou com um grande status. Devido à primeira passagem dele, não está conseguindo resolver. Também teve muito problema extra-campo. Então, eu acho assim, um dos primeiros erros do Santos, para mim, começa lá atrás, na demissão do Odair Hellmann. Não que estava tudo perfeito, maravilhoso, mas o Odair, ele é um técnico bom. Eu acho que ele conseguiria lidar com essa situação atual de hoje de uma forma melhor do que os que vieram depois dele. Aí a aposta ali no Paulo Turra foi totalmente sem sentido. Aí depois veio o Diego Aguirre, também é outro assim, técnico que já teria uma certa rejeição ali pela torcida, até pelo estilo de jogo, as características, né? Então acho que assim, faltou uma coerência da própria diretoria.
teve aquele problema do Falcão também, né, que estava enquanto diretor e tudo mais. Então, assim, são muitos problemas, os bastidores, a falta de dinheiro, aquela coisa toda que vai culminando nessa campanha desastrosa até agora do Santos. É possível se salvar? Sim, porque os outros times que brigam com o Santos também não são nada demais. Então, assim, ainda existe possibilidade, mas o Santos vai precisar muito dos resultados em casa, né? E, se eu não me engano, agora já teve uma punição recente, se não me engano, por conta até do jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, que o Santos por tirar objetos no gramado. Eu não me recordo só se foi uma punição de jogo sem torcida ou de perda do mando. Mas, de qualquer forma, né, jogar no seu estádio sem torcida acaba meio que se tornando um campo neutro. Mas o Santos vai precisar ser muito forte dentro de casa para poder escapar desse rebaixamento. Realmente, se a gente for analisar, e você muito bem trouxe diversos fatores, né? Quando o pessoal pega a tabela, liga no jornal esportivo e vê lá a fase do Santos, fala, futebol não é mais como antigamente. Mas você muito bem destrinchou que realmente a maré parece que não está para peixe, e a gente tira alguns pontos, né, algumas aprendizagens. Eu acho que um dos pontos mais importantes que você falou é o amadorismo das gestões que o Santos teve nos últimos anos, né? Se a gente for parar aqui para pensar nos últimos 5 anos, o Santos sempre revela pelo menos 2 ou 3 jogadores por temporada que são vendidos assim, a bom preço. Cada vez mais a Europa tem usado o Brasil como celeiro de jovens craques, tem apostado muitas vezes, paga caro em jogadores que, o nosso ver, não vão dar muito futuro, que daí é 8 ou 80. Ou eles realmente não vingam, como a gente já esperava, e acabam retornando supervalorizados aqui para o futebol brasileiro, ou acabam dando muito certo lá na Europa, e aí a gente tem N exemplos para falar. Mas cadê o dinheiro desses jovens, né, que o Santos tanto importa e exporta lá para a Europa, principalmente, né? Cadê o dinheiro? Aonde está sendo utilizado? A gente sabe que no meio do futebol há muita corrupção, muito desvio, muitos interesses envolvidos, muitas dívidas, né? Hoje em dia é difícil achar um clube que está saudável financeiramente, com a estrutura muito bem organizada. E eu vou só, pelo menos da minha parte, para finalizar esse bate-papo com o Santos, né, deixar a frase do Ronaldo, que ele lançou em uma das lives que ele fez ali no canal dele, falando da torcida cobrando um elenco, cobrando um time. Ele falou categoricamente, pessoal, ninguém iludiu vocês. Ninguém falou que o Cruzeiro agora ia brigar por títulos. Faz parte da reestruturação. Beleza, eu quero acreditar que o Ronaldo, como um gestor de futebol, aí, um pouco à frente dos demais clubes do brasileiro, realmente ele pensa em etapas, né? Não quer já fazer o time disputar por títulos agora. Ele quer reconstruir o Cruzeiro do zero, etapa por etapa. O torcedor do Santos, ou os torcedores do Santos que ainda estão acreditados, realmente precisam acalmar e jogo após jogo irem buscando esses pontos. Os pontos que a gente destacou aqui, né? A nossa equipe de inteligência foi fazer a curadoria do último Campeonato Brasileiro e viu que o Ceará, que foi o primeiro ali da zona de rebaixamento, acabou caindo para a Série B, acabou caindo com 37 pontos. O Santos, com a vitória de ontem, já está com 24, então ali fazendo os cálculos, né, para aqueles numerólogos de plantão, precisa ainda de algumas vitórias, né, como você muito bem comentou, né, principalmente dos jogos em casa, para poder escapar o que seria o primeiro rebaixamento. E claro, folcloricamente, no ano que perdeu o rei, no ano que o futebol perdeu sua majestade, né, o rei Pelé, acaba que ia ficar muito marcado esse primeiro ano sem o rei, sendo o ano do fatídico rebaixamento. Eu, como torcedor do futebol, espero que o Santos, pelo menos desse ano, sobreviva, né? Mas vai depender da sua própria força e também dos tropeços aí dos adversários a cada jogo, principalmente dos jogos com o pessoal que está ali brigando pela zona de rebaixamento, encarar como se fosse uma final. Rod, do assunto Santos, mais algum comentário? Não, acho que é isso. O Santos agora é torcer pro Marcelo Fernandes ajeitar o time, fazer a pontuação em casa, que acho que é o principal ponto, e tentar o máximo possível de pontos fora. Jogar ali por uma bolinha, jogar por um empate mesmo, mas tem que pontuar. Isso aí, então fica aí as nossas expectativas para a reta final. Reta final não, né? Ainda tem muito campeonato pela frente, mas então aí para as próximas etapas do Santos no Brasileirão. Rod, falar de polêmica,
falar de polêmica aqui, já ligar o alerta de polêmica. Quantas e quantas vezes, provavelmente você aí de casa ficou o dia inteiro hoje recebendo notícia, vendo vídeo nos WhatsApp da vida, nas mídias da vida, vendo o jornal esportivo, aonde eu não vi muita divisão, né? Eu acho que ficou muito unânime que realmente deveria ter marcado pênalti. Não é à toa que diversos portais lançaram a nota, né, que a CBF admitiu o erro, afastou os árbitros envolvidos tanto no VAR quanto o árbitro da partida. Pode, para mim fica muito chato, né? A gente, programa esportivo, falar de futebol, ter que mais uma vez falar da arbitragem. A gente falou, né, que o campeonato ele é decidido em jogos são decididos em lances. E aí, claro, o jogador podia ir lá, bater o pênalti e errar o pênalti, o goleiro podia defender, a bola podia ir para fora. Mas são aí 2 pontos, uma disputa por título, uma disputa por vaga, que no final ali podem fazer muita diferença. Às vezes o Grêmio decai por conta de 2 pontos, não classifica para uma Libertadores, ou não tem uma melhor colocação. A gente sabe que isso envolve premiação em dinheiro, isso envolve diversos fatores, né? Diversos fatores. Pode, eu não tenho nem pergunta para te fazer direito, né? Eu aposto que você claramente também marcaria o penal. Assim, eu não vou nem entrar no mérito de ser o Corinthians. Todo time já foi, teve ali aquele lance que o juiz não viu, aquela... Eu não digo nem ajuda, porque eu realmente quero acreditar que não tem lado tendencioso no futebol. Pode ser coisa minha, assim, ingenuidade da minha parte, mas eu não quero acreditar que o futebol está ali, a injustiça e a justiça estão ali para os 2 lados, mas muito claro esse lance, né, Roger? Eu também prefiro acreditar que erros acontecem e que os árbitros, talvez por uma má qualificação ou não estarem devidamente preparados, eles acabam, né, tendo esses tipos de erros. Eu vi também muitas reclamações do lado do Corinthians, que teve um pênalti, se não me engano, no Fábio Santos, que não foi marcado, também, se não me engano, no primeiro tempo. E esse lance que é escandaloso. Até mesmo a sugestão do árbitro, né, do VAR foi de que que o Will Alberto estava recolhendo o braço. Então, assim, ele fala que ele não sugere a revisão. Na imagem fica claro que não tem isso. E esses lances de interpretação é bem complicado, porque principalmente com relação ao braço aberto na área, eu acho que a gente vê muitos lances que são idênticos e a gente sabe que determinado time não é pênalti, para determinado time é pênalti. Tem árbitro que num jogo ele não dá pênalti, no outro jogo ele dá pênalti. Então, falando assim, a falta de critério aqui no Brasil ela é escandalosa. Vergonhosa, isso é o que... A má fama dos árbitros brasileiros por respeito. Sim. E é onde daí que você leva essas teorias da conspiração que a gente fala, né? Onde cada torcedor acha, não, meu time está sendo prejudicado, meu time isso, meu time aquilo. Sempre por quê? Porque cada árbitro tem um critério diferente. Mas nesse caso aqui, não teria nem o porquê de questionar qualquer tipo de critério. Ali foi vergonhoso, que foi pênalti. Tem o mínimo, né? Tem a mudança de trajetória da bola, mas como eu disse, não quero entrar aqui no assunto muito se foi, se não foi, porque não vai mudar, né? Já está decidido, a arbitragem acabou não optando por marcar o pênalti. Eu vou só comentar um pouquinho aqui, eu sei que também não é um episódio para falar sobre arbitragem, mas eu sempre comentei com meu irmão, ou também com quem está assistindo o jogo comigo, quando tem uma interrupção do VAR. Eu sou a favor do seguinte, claro que já vou deixar bem claro que não seria aplicável, não seria fácil a utilização desse jeito. Mas se tem o VAR, ele teria que ser para todo lance. Por um exemplo, lateral duvidosa, se foi para um time ou se não foi para outro. Quantos lances que foi escanteio, o juiz dá tiro de meta? O lance do tiro de meta pode, enfim. Se tem o VAR para determinados lances, teria, na minha visão, não sou na verdade, teria que ter para todos os lances. Mas daí seria inviável uma partida de futebol de 90 minutos. Uma partida teria 3, 4 horas. Usando de exemplo a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL, onde todo lance, onde tem dúvida, todo lance de pontuação é revisado por uma única comissão fora do estádio. A comissão que revisa cada jogada, ela não faz parte do estádio.
ela tem uma central, se não me engano, em Nova York, onde ela decide todos os lances, todas as rodadas, e ela passa a interpretação para o árbitro. Então, não sei se fica aí a dica, se isso engessaria ainda mais o futebol que hoje em dia já é engessado. A gente viu aí um exemplo na data FIFA do jogo do Brasil, do segundo jogo do Brasil, ainda era Diniz, um lance com mais de 8 minutos de paralisação. Então, assim, fica feio para o espetáculo. Futebol são jogadores, é dentro do campo, com a interferência. Claro, qual que é a partida boa? É onde o árbitro não precisou interferir com nenhum lance duvidoso. E mais um parênteses, eu sei que eu prometi que não ia me alongar muito, mas esse assunto me deixa bem pé da vida. Para quem não sabe, uma das minhas outras ocupações é professor de escolinha de futebol, e às vezes está lá no rachão, final de semana, com o time do colete, o time sem colete. Cara, eu que não tenho preparo nenhum, não fiz escola nenhuma de árbitro, às vezes teve um lance que eu não marquei para um time, e eu vi que foi, mas não marquei, eu vou tentar compensar para o outro time em algum momento, uma lateral, uma faltinha mais ali. Se isso acontece numa micro, imagina o quanto isso não acontece no macro. Um exemplo que já vai ficar para o próximo assunto. O Daron já teve ali alguns enroscos com o Caleri. Será que no próximo jogo o árbitro consegue não levar isso para o próximo jogo? O árbitro é um ser humano. Com certeza ele leva isso de jogadores, leva isso de equipe, leva isso com certeza de torcida também. Então eu acho que uma das palavras que você também muito bem frisou é o amadorismo que isso retrata a arbitragem como um todo brasileiro. Claro, não é fácil você bater no peito e ser árbitro no Brasil. A gente sabe dos translados, dos valores que estão envolvidos, mas também o mínimo que a gente pede é um profissionalismo, que seja a capacitação pela própria CBF ou também a devida punição, porque nada adianta suspender do quadro de árbitros, daqui 2 ou 3 semanas eles vão estar apitando uma Série B, fazem ali 1 ou 2 jogos sem maiores surpresas e já estão de volta aí no alto escalão do futebol. Então talvez fica aí mais um alerta, né? Então aí o nosso até quando a arbitragem será tema das colunas das gazetas esportivas, futebolísticas aí no território nacional. Rod, mais algum assunto para falar sobre arbitragem? Não, eu só falar que eu concordo com essa questão que você comentou do VAR. Eu vejo também na NBA também tem essa questão de ter a comissão que também é em Nova York, que também faz a interpretação, né? E tanto na NFL quanto na NBA tem a questão do desafio, né? Quando o técnico não concorda, ele pode desafiar. Então, a arbitragem ver o vídeo, rever o lance. O que eu acho mais interessante nesse ponto é que daí, como é uma comissão que está lá sempre, ela é mais fácil de você manter um critério nessa decisão. Então, por exemplo, a comissão que está lá e dá pênalti todo lance desse estilo, eu acredito que ela vai dar pênalti, né, em todos que estiverem nessa mesma linha. Uma comissão que não vai dar uma primeira vez, a probabilidade dela também não dar nas outras vezes é grande. Então, assim, pelo menos manteria um critério. Acho que esse seria o principal ponto. Ótimo. Eu prometo que é o último assunto que você me falou uma coisa, me veio aqui na cabeça. Os advogados de plantão que me perdoem, Rod, me corrija se eu estiver errado, mas nos Estados Unidos, né, na parte dos tribunais, tem muita questão da jurisprudência, que é um caso que foi solucionado de uma certa forma, pode ser solucionado de uma mesma forma num caso parecido. Eu acho que essas duas comissões, né, a gente citou, do NFL e da NBA, eu acho que eles adotam uma certa forma, uma jurisprudência de lances parecidos que tomaram certas decisões. Claro, desde que seja filtrado e seja analisado, eles vão ser repetidos de uma forma mais rápida. Aí fica para repensar, talvez no tempo total de jogo, talvez fazer igual no futsal, de ser cronometrado, você diminui o tempo de 45 para talvez 30, só que daí cronometrado, lance de bola para fora, lance onde o VAR é acionado, o cronômetro parar com essa questão de deixar para as transmissões esportivas. A gente sabe que hoje as transmissões comandam o horário dos jogos, comandam quais são os jogos que vão passar, a gente sabe disso. Então talvez seria uma mudança aí para entrar em análise, para que no futuro, a gente espera que não tão longe, isso cada vez deixe de ser cenário aí no futebol
brasileiro. Mas vamos parar de falar de coisa ruim, de coisa que atrapalha o jogo, e vamos falar de espetáculo, vamos falar do jogo 1 da final da Copa do Brasil, que eu não consigo esconder o meu entusiasmo desse primeiro jogo. Infelizmente, a minha expectativa está lá no alto, não sei como eu vou aguentar essa semana que está correndo. Para mim, domingo não chega nunca, chega o Natal, mas não chega domingo que vem. Rod, vou passar para você então fazer um panorama geral. Pode falar sobre o time do Flamengo, sobre o time do São Paulo, sobre o jogo em si. Pode falar aí abertamente sobre esse primeiro jogo, essa primeira queda no Maracanã entre Flamengo 0, São Paulo 1, gol de Calleri. Bom, o São Paulo ele fez, acho que desde o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo vem fazendo boas partidas. Conseguiu eliminar o Palmeiras, depois eliminou o Corinthians e agora chega na final vencendo o primeiro jogo fora de casa contra o Flamengo, que era apontado por muitos como o grande favorito. Eu acho que o elenco do Flamengo, a gente pegar no papel, eu acho o melhor do São Paulo, considero o melhor do Brasil, porém em campo não é isso que a gente vê, né? Acho que o São Paulo fez uma partida assim. Eu lembro muito do segundo jogo do São Paulo no Allianz contra o Palmeiras. Foi um jogo que o São Paulo não deixou o Palmeiras jogar. E eu vejo que o São Paulo fez isso nesse primeiro jogo contra o Flamengo. Não deixou o Flamengo jogar e conseguiu fazer um gol. Saímos com uma vitória, abrindo uma vantagem. No jogo no Allianz, o Palmeiras achou um gol com o Piquerez, aquele bola que foi passar e acabou dando certo, mas o São Paulo pouco antes tinha perdido um gol cara a cara com o Everton e, se eu não me engano, foi o lateral Caio, né, que saiu na cara, se eu não me engano, e depois o São Paulo no segundo tempo jogou bem melhor, chegou a virar o jogo, deu trabalho. O Palmeiras teve aquele gol anulado também do Calleri, se eu não me engano, que o Daronco anulou, né? Então, assim, o São Paulo tem feito bons jogos. E o São Paulo uma coisa que eu vejo assim, o São Paulo tá com vontade de ganhar. Ele tá querendo o título. O Flamengo a gente pega, como já comentou das outras vezes, o Flamengo tem um ano conturbado. Hoje já teve aí um episódio envolvendo Marcos Braz no Rio de Janeiro, em que o torcedor fala que foi agredido, né, no shopping, inclusive fala que teve mordidas e tudo mais. Então, assim, é um assunto polêmico. Então, né, a gente está numa semana de final de Copa do Brasil, o Flamengo joga contra o Goiás fora de casa, agora pelo Brasileiro, e ainda tem essa polêmica, né, fora todas as coisas que já aconteceram. Hoje eu estava vendo na transmissão que é cogitado que o Arrascaeta vá pelo menos para o banco. Então, tipo, eles estudam usar de qualquer forma, porque o Flamengo não teve criação contra o São Paulo. O São Paulo fechou muito bem ali o meio. O Pedro é aquele atacante. Se a bola não chegar aí para ele, só para ele empurrar no gol lá e finalizar, ele não vai fazer nada. Quando ele precisa sair da área, teve alguns 2-3 lances lá que eu vi que ele saiu da área para tentar dar um toque, alguma coisa, ele errou todos os passos. O Gabigol tá morto, né? Eu não sei se é algum problema, igual eu falo assim, entender que eles estão jogando sem vontade alguma. Os principais jogadores do Flamengo são a dupla de zaga. Os caras que correm ali, se matam ali atrás e tal. O resto dos jogadores parece que estão jogando. O São Paulo pegou fazendo a parte dele. Os caras falaram assim: tá jogando aqui de qualquer jeito, eu não sei se tá de salto alto, o que é. O São Paulo tá jogando sério. E mereceu a vitória. Depois poderia falar que talvez poderia sair por mais, vencer por mais? Acho que sim, caberia mais. Porque eu não lembro de uma defesa do goleiro do São Paulo pra gente falar, nossa. E, uma coisa que eu queria ter visto era o Lucas Moura com o Calleri e o Luciano, né? Só que o Dorival acabou tirando, né? Acho que da lesão do Alisson, né? Ele acabou sentindo câmeras, ele teve que queimar 3 substituições por conta da quantidade de paradas
queimar substituições muito, entre aspas, cedo no segundo tempo, e acabou não conseguindo colocar o trio, que também como a gente conversou no episódio de preparação para a Copa do Brasil, nós três esperávamos muito que não iniciasse, mas pelo menos que esse trio jogasse o jogo de ida, né? Então, eu acho que o São Paulo tá no caminho. Acho que seria essa semana manter o foco. Entrar com o Sub-15 no jogo contra o Fortaleza, né? Eu acho que o brasileiro essa semana é aquele jogo em que o torcedor perdeu, beleza, mas o que importa é a final, não tem. E tipo, você já ganhou o primeiro jogo fora de casa, o segundo jogo em casa, estádio lotado, casa cheia. É até aquela que a gente fala, né? O São Paulo vem seria o primeiro título da Copa do Brasil, taparia aquele tabu da Copa do Brasil, e seria a volta para a Libertadores do ano que vem, o que para o São Paulo seria muito importante, não só do ponto de vista esportivo, como econômico, e principalmente para poder manter os principais jogadores, né? Como você mesmo comentou no último episódio, conseguir aí manter o Lucas Moura. O Ramos Rodrigues, eu acho que é um período também de adaptação para ele, não é uma coisa assim, chegou ali e tal, mas eu acho que ele tem bola para jogar aqui, eu acho que é questão de pegar o ano que vem, por exemplo, pegar uma pré-temporada, alguma tal, o cara vai jogar uma Libertadores, vai ter o estadual, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, então assim, aí você vai ter um elenco para você poder rodar esse elenco. Acho que o São Paulo está começando a montar um time interessante. Já tem uma dupla de zaga muito boa, na minha opinião. Acho que o Beraldo é muito bom jogador. E o São Paulo parece que, enfim, também achou um goleiro seguro, né? Acho que desde a saída do Rogério, que o São Paulo tem oscilado muito com relação ao goleiro. E todo ano tem um goleiro que a torcida, tipo, talvez o cara não aguenta a pressão, falha num lance, falha no outro, e esse lance acaba sendo decisivo. Vamos recordar aqui de alguns lances do Volpi, quando o São Paulo jogou contra o Palmeiras. O São Paulo fazia um bom jogo, dificultando, e o Volpi levou um gol defensável. O Palmeiras diminuiu aquela vantagem, consequentemente consegue depois a virada e tudo mais. Eu acho que o São Paulo hoje está com um goleiro mais seguro. O Fel tem se mostrado um goleiro seguro. Eu acho que o São Paulo vencer esse jogo vai passar muito pela defesa, deles estarem atentos, fazer um jogo certinho, correto, igual eles fizeram no Rio, por exemplo. O Pedro ficou ali encaixotado, não teve o que ele fazer. O Bruno Henrique foi anulado, que é a principal válvula de escape do Flamengo hoje. Ayrton Lucas estava, morto em campo. E no lance do gol, né? Você não tem o do Ayrton Lucas. Nossa. O lance do gol ficou muito. A torcida do Flamengo ficou muito em bronca com ele. Porque ele cavou uma falta no lance que foi, claro, disputa de bola, onde nenhum defensor se joga com a bola chegando para o atacante na situação que chega. Eu ouvi alguns comentários, mas poucos, que talvez o goleiro do Flamengo tenha hesitado em sair na bola. Pode, eu e você que somos goleiros, a gente sabe o quão dá raiva para alguém que nunca colocou um par de luvas falar: vai goleiro, sai goleiro. Então tudo bem, falar sem saber da posição é uma bola que faz o arco tirando do goleiro, mas enfim, pormenores. Realmente uma partida sem brilho nenhum do Flamengo, né? Você comentou aí, poucas chances criadas. Eu mal vi a cor do uniforme do Rafael, do goleiro de São Paulo. Os dois lances de perigo do Flamengo que eu me lembro foram ocasionados por erros de passe na transição defensiva-ofensiva do São Paulo. Teve um lance no segundo tempo que o Gabriel Neves tocou a bola assim, Cebolinha, vai e faz o gol. Pegou a defesa do São Paulo toda desprevenida, aí o Cebolinha também se abandonou todo com a bola. Que ele sabia que era Cebolinha, né? Pois é, né? Falou, vou ter que dar uma chance, vou logo dar a chance pro Cebolinha que não vai fazer nada aqui. Eu acho que o coração do São Paulino ali, se não morreu, não vai morrer mais, a não ser nessa espera por domingo, que não chega nunca. Você comentou da dupla de zaga do São Paulo, né? Nesse jogo, o Arboleda, que para muitos saiu de mandrake na data FIFA, para outros realmente sentiu, mas aí, querendo ou não, foi poupado nos últimos minutos para chegar inteiro no primeiro jogo da final. E o Beraldo, que para mim, agora eu vou ter que fazer um momento só para falar dele. Para mim, ele é um dos zagueiros raros que o Brasil, não estou falando apenas de São Paulo, eu acho que a seleção brasileira como um todo tem que ficar de olho nele. Além de ele dar botes muito precisos, a capacidade de armar jogadas que ele tem. Ele carrega a bola, ele acha passe entre linhas, às vezes nem
para o meio de campo, ele já acha passes para o atacante muito bem posicionado. Então ele é aquele zagueiro que joga com a cabeça erguida, cada vez mais difícil de ser lapidado. A gente espera que fique longe das lesões. Eu, como torcedor de São Paulo, eu aposto que eu posso falar pela torcida de São Paulo, espero que o São Paulo faça um esforço para segurar esse jogador. Claro que é muito difícil, já teve sondagens de times ingleses. A gente sabe que qualquer moleque do São Paulo, que quando faz uma gracinha, o Ajax já vem forte, inclusive aqui a camisa do Ajax, o Ajax já vem forte em cima das promessas de São Paulo, mas propor um plano de carreira, assim como fez com o Nestor, que também tinha planos de jogar fora. Mas, outro ótimo jogador, hein? Que bom que é alguém de fora falando isso, porque quando eu defendo o Nestor, ainda mais aqui em casa, para quem conhece o meu pai e o meu irmão, não gostam do Nestor, ele toca na bola, já tem vaias. Eu aposto que o Nestor seria peça fundamental em diversos clubes pelo Brasil. Ele joga em todas as posições do meio de campo, claro, tem as posições que ele rende mais, mas principalmente com o Rogério Ceni, que foi um cara que defendeu muito ele, usava ele em diversas situações. Esse jogo ele jogou aberto pela esquerda, quase como um ponta esquerda, e agora eu vou falar de um jogador que eu, assim, de pé junto, me desculpa, Alisson, o quanto que eu te critiquei, tá tudo acabado, tudo perdoado. Eu vou falar uma abobrinha aqui, não acompanho todos os jogos de todos os clubes, mas é um dos melhores segundos volantes que o futebol brasileiro tem em atividade hoje em dia em solo nacional. Ele é aquele jogador que o que o técnico pede, ele vai fazer. O trabalho sem bola dele é absurdo. Recomposição defensiva. Parece que ele está em todo lugar do campo para dar opção de passe. Claro, os fundamentos, às vezes, deixa um pouco a desejar. Ele tentou um chute de esquerda no lance que tinha um companheiro melhor posicionado, mas a parte de recomposição que ele faz é fundamental para que a engrenagem ofensiva do time do São Paulo funcione. Você muito bem falou, né? Bruno Henrique apagado. Se a gente voltar no último episódio, no episódio 4, o meu maior medo era de quem defendia o lado do Bruno Henrique, que era o Rafinha. Rafinha colocou o Bruno Henrique no bolso. Depois o São Paulo colocou o Bruno Henrique no meio, colocou o Cebolinha aberto. O Cebolinha, então, nem se fala. O Ayrton Lucas também, que é o lateral, que fica para aquele lado. O Rafinha jogou todos os minutos da partida, jogou muito bem, até partiu para o ataque em alguns lances. Então, aquele medo que eu tinha passou por terra. O Lucas, eu achei alguns momentos muito precipitado, ele querendo partir para cima, querendo resolver muito cedo na partida, faltou um pouco de segurar a bola, mas ele é o jogador da jogada diferente, ele é o jogador que pode partir para um contra um, limpar dois jogadores e sair na cara do gol, como foi o gol que ele marcou contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ali, se não me engano, no segundo jogo dele, depois da volta. Chegou, rabiscou dois de fora da área, abriu, chutou sem chance para o goleiro. Então agora, jogando ao lado da sua torcida em maioria, jogando na sua casa, depois de ter feito, claro, o jogo vai começar, vai estar 0-0. Mas a gente sabe que tem ali uma pequena vantagem, alguns passos acima de tal, 1-0 em casa, não tem um gol fora de casa, mas ter essa vantagem. O Dorival tem o elenco na mão, coisa que o Flamengo do São Paulo desde o começo não tem. A gente pode lembrar das primeiras entrevistas do São Paulo falando que era difícil dos jogadores assimilarem o que ele queria. Pô, você está chegando agora no clube, como você disse, que no papel é um dos clubes talvez mais recheados de opções que tem no futebol brasileiro. Você falar que os jogadores não estão assimilando bem as suas ideias, talvez colocar o técnico acima dos jogadores, ainda mais com um elenco como o Flamengo, que já é conhecido por fazer, mil perdões a expressão, mas fazer corpo mole para derrubar técnico. Inclusive, antes de passar a bola para mais alguns comentários do Rod, São Paulo e o Maringá têm uma coisa em comum nessa Copa do Brasil, hein? Ambos ganharam do Mengão de 1-0 aí, então fica aí para quem é mais supersticioso. O Maringá foi 2-0. Muito bem lembrado, eu estava lá. Quem disse que como esquecer desse jogo? Que jogo de cinema. Rod, mais algum comentário desse primeiro jogo e já também falando as suas expectativas aí para o jogo de volta. Domingo agora, dia 24, às 16 horas, horário de Brasília, Morumbi lotado. Você, eu e todo fã de futebol ligado na telinha para acompanhar o jogo 2 de Flamengo e São Paulo. Quais são as suas expectativas para esse jogo, Rod? Então, só um comentário sobre o Alisson, como você comentou ali, dele tá como segundo volante. O Alisson, que ele jogou muitos anos ali na ponta, né? Fazendo segundo atacante e tudo. E hoje ele, eu acho que ele tem rendido muito. Acho que o melhor nível dele talvez seja quando ele começou a recuar, né?
jogar ali de volante, jogar um pouco mais fazendo a marcação, porque ele sempre foi um jogador que corria muito. E às vezes ali na ponta ele acabava sendo aquele cara que marcava o lateral, né? Ele nem era tanto pelas características ofensivas. É o famoso ponta triatlo, né? Corre, pedala. Então, e eu acho que ele de volante ele tá jogando bem, tá saindo bem, muito bem, na verdade. E sobre o Rodrigo Nestor, eu acho ele muito bom jogador, cara. Eu acho que, como você comentou, assim, um cara que é polivalente, ele pode fazer várias funções, ele tem uma boa saída de bola, bom passe, ele sabe jogar de cabeça erguida. É um jogador que... É o líder de assistências do São Paulo, fez o passe do Calero. Então, é um jogador que tem muitos recursos, né? Um jogador que ele consegue, ele sabe fazer marcação, ele sabe tocar a bola, precisar acelerar o jogo, ele tem aquele passe de primeira, lançamento, igual você bem destacou do Beraldo, né? Que ele tem um zagueiro que hoje é difícil você pegar um zagueiro que sabe jogar certinho com o pé, né? Não são todos. E tem times que valorizam muito isso. Por exemplo, o Guardiola, o Arteta são exemplos de técnicos que valorizam muito. O Jürgen Klopp também. A gente vê sempre o Liverpool que tem aquela construção rápida ali, os jogadores, todo mundo tem que saber tocar bem a bola. E o Beraldo é esse tipo de zagueiro, que ele tem aquela enfiada de bola, aquele passe longo, aquela... 18 anos, o Beraldo tem 18 anos e já joga essa bola. Deus livre ele de qualquer lesão, não só pelo São Paulo, eu digo pelo futebol brasileiro. Talvez a gente tenha achado um zagueiro, claro, tem todo o clubismo falando aqui exacerbado, mas talvez a gente tenha achado um zagueiro raro, um zagueiro difícil de achar. E a gente vai falar do Murilo, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, que já foi negociado, também são diferentes. Tem outro zagueiro que já está na Europa, brasileiro também. Mas, ó, imagina uma dupla no Palmeiras, Gustavo Gomes e Beraldo. Nossa, esquece. É só o time vai jogar por uma bola, porque ali a defesa vai ficar segura. Você tem como atualizar o Gomes? Não, ele já jogou pelo Paraguai? Já, eliminatórias, Copa, né, América. Mas eu falo assim, que é um outro perfil de zagueiro, que tem um toque de bola muito bom, né? A gente vê que a passe é diferenciado. Então, assim, um zagueiro que é muito criticado, também já critiquei bastante, é o Luan. Mas o Luan é um zagueiro que ele tem essa questão da saída de bola, é um jogador que consegue fazer esses bons lançamentos. A minha crítica e de boa parte da torcida do Palmeiras é quando chega jogo grande, né? Então, assim, que a gente fala assim, putz, não dá pra botar mão no fogo, mas ele é um jogador que tem um passe, não dá pra negar. E aí eu vejo no Beraldo, assim, ele, principalmente em jogos grandes, ele tem feito bons jogos. Jogo mesmo contra o Palmeiras, tudo ele foi bem, o jogo contra o Corinthians foi bem, o jogo contra o Flamengo ele foi bem, em jogos também pelo Brasileirão, tudo, né? É um zagueiro muito bom. Eu acho que o São Paulo tá no caminho essa semana, então, né, que você perguntou esperado do próximo jogo. Eu acho que o São Paulo é foco, tá focado no jogo, não pode entrar achando que já ganhei 1-0, o empate é meu, tipo, não. O São Paulo, e a partir da defesa, o São Paulo vai ter que fazer o quê? Anular o Flamengo de novo. Eu acho que se o São Paulo conseguir anular o Flamengo ali, principalmente você anular o Bruno Henrique, não sei se o Arrascaeta vai jogar mesmo, não vai, se vai jogar o segundo tempo, como que vai ser, mas ele é um outro jogador que você não pode dar espaço. Porque o Arrascaeta, em uma bola, ele deixa alguém na cara do gol. Ou se ele estiver na frente do gol, ele pode guardar também. Mas eu falo, ele é um jogador que ele decide uma jogada, ele não precisa do jogo inteiro ali. Em um lance ele consegue ser decisivo. Então, assim, o São Paulo vai ter que ter atenção por esse lado, nesses jogadores. Por outro lado, o São Paulo também tem o Calleri, que é um atacante que é decisivo. O São Paulo tem o Lucas Moura, que aqui no Brasil ele sobra. E aí você tem um jogador que na hora que tiver dificuldade você vai soltar nele, que é o Lucas. E o Lucas, ele no primeiro jogo, concordo com você que às vezes ele estava ali precipitado, talvez acho que naquela ânsia aquela ansiedade de falar, nossa, eu vou decidir o jogo, eu vou fazer o gol, porque se eu não me engano foi na eliminação da LDU, né, que ele saiu bem, você vê que ele sentiu bastante. A gente vê assim, é um jogador que foi criado no São Paulo,
não sei se ele é torcedor ou não, mas falando assim, um cara que ele foi criado no São Paulo, você vê o carinho que ele tem, o respeito que ele tem e a forma como ele saiu daquele jogo. A gente vê diversos outros jogadores que saem rindo quando o time tá perdendo ou é eliminado. O Gabigol, né? Viralizou o lance dele ali na entrevista do Dorival, acabando de uma derrota difícil em casa. O torcedor vai lá, trabalha assim. Saiu dando risada, né? Então, é complicado, né? O tal do futebol hoje em dia. Então, e eu vejo assim, o Lucas Moura, ele é um jogador que aqui no Brasil, principalmente, ele tem um nível, uma qualidade técnica muito acima, né? Então eu acho que ele seria uma válvula de escape para São Paulo. Tanto que eu acho que se a gente tivesse o Lucas Moura, o Luciano e o Caleri, como a gente já tinha conversado até no episódio anterior, é um trio muito, muito forte. Eu acho que eu não me surpreenderia se o Dorival começasse com esse trio. Não porque ele precisa do resultado, mas às vezes tentar ali no primeiro tempo você decidir, ué. Você está jogando em casa, torcida ali em cima, aquela pressão inicial. Pô, se você for o Flamengo pressionado, aí o Flamengo ele já vem, aquele turbilhão todo, aí você acrescenta toda essa crise que teve no meio de semana. Ainda voltando até um pouco no decorrer do jogo, que teve aqueles áudios gravados lá do pessoal esculachando o São Paulo. Eu acho, igual eu falo assim, a culpa do Flamengo, muita gente joga só no São Paulo. Mas isso eu acho que caberia para até um outro episódio com mais calma e tal, mas eu acho que assim, ali é muito. Não é só o técnico. O técnico tem parcela, mas quantos técnicos já passaram desde o JJ? Né? E é sempre o técnico, o elenco é sempre o mesmo, é sempre as mesmas coisas que são faladas do elenco, né? Tá de sacanagem, né? Corpo mole, tá andando em campo, de repente dá água pro vinho, começa a jogar e depois é sempre aquela mesma história. Então eu acho que o São Paulo começasse com esse trio, acho que o São Paulo tem aquela chance ali de no começo de 15, 20 minutos, que ir lá fazer 1, 2 gols, que eu falo pensando no estádio, Morumbi lotado, precisa pressionando. O Flamengo já vai entrar de uma certa forma pressionado. Se o São Paulo conseguir fazer um gol rápido, eu acho que tem uma chance até de nocautear ali no começo do jogo, sair às vezes para o primeiro tempo, por exemplo, com o confronto praticamente resolvido. Eu não respondo por mim domingo que vem. Não conte comigo para nada a partir das 3 horas da tarde, que eu já vou estar no clima da final. Rod, tem que ter live pós-jogo, hein? Pô, não sei se meu grau etílico vai permitir, mas nem que seja um repórter de campo. Aqui, o São Paulino, já vou fazer a convocação. Você, torcedor de São Paulo, assim que o juiz apitar o final do jogo, vamos todos comemorar lá na Tiradentes, na praça que é famosa, na avenida que é famosa aqui em Maringá. Os clubes os torcedores vão comemorar os títulos do seu clube e com certeza vai estar uma festa muito, muito bacana lá. Pode, jogo no Morumbi, torcida apoiando. A gente viu, né, para quem acompanhou, a saída do CT até o aeroporto, o comboio que foi dos torcedores de São Paulo. Então, o clima desfavorável no Flamengo, o clima favorável no São Paulo, torcida do lado, tudo isso não entra em campo. Quem entra em campo são 11 de cada lado. Bola, esperamos que não tenhamos nenhum detalhe com a arbitragem, né, nesse jogo de final. Um lance aqui, um lance acolá até vai, mas que não seja protagonista, que o protagonista realmente seja o futebol, que as duas equipes, independente, claro, espero que seja o São Paulo, mas independente de quem sair campeão, que seja uma grande partida, assim como a gente pedia, né? A gente pediu um grande jogo no nosso esquenta para o jogo 1, e eu acho que a gente teve esse jogo 1, esse bom jogo, né? O Flamengo pouco propôs, mas para quem gosta de futebol e viu o São Paulo jogando, São Paulo buscando, como você muito bem disse, querendo ganhar o jogo, demonstrando isso em disputa de lateral, em não ter bola perdida, isso muda muito a questão de quem está apreciando a partida. Só mais um detalhe, pelo menos da minha parte, para daí finalizar a questão tanto da resenha do jogo 1 e já das expectativas do jogo 2, é que depois de muitas temporadas, o torcedor de São Paulo aguentou muitas temporadas sem elenco, sem peças, sem opções no banco. E a gente vê que o Dorival, que trabalha muito bem a parte humana dos jogadores, não tem aquela questão de time titular e time reserva. Claro, tem as peças que você espera que entrem jogando por conta da constância do futebol mostrado.
mas é o Michel Araújo. Então, para mim, ele tem uma síndrome do jogador bom que entra jogando. Quando ele começa a titular, para mim, ele já não rende tanto. Agora, quando ele entra, com a partida já em campo, não sei se ele observa algum espaço que tem, mas para mim entrou muito bem. As substituições também no setor defensivo. No setor ofensivo, talvez ali um atacante ainda falta. O Alexandre Pato ainda não está em ritmo, não sei se voltará a ter um ritmo para jogos decisivos desse tamanho. O Juan, que é um jogador da categoria de base, esforçado, mas ainda não tem tomado essa decisão muito boa. O Rames Rodrigues, talvez por conta da rodagem, né, ter ficado um tempo sem jogar, né, sem estar em ritmo de jogo mesmo, talvez ainda não seja calibre para isso, mas o São Paulo ele tem peças agora para trabalhar, conseguiu reforçar ali o time um pouco para essa temporada. Quem diria que a gente estaria conversando de um São Paulo finalista da Copa do Brasil com chances reais de título, né? Eu, talvez um dos mais entusiastas torcedores do São Paulo, sempre confio no meu time no começo de temporada. Inclusive, um abraço pro meu irmão, pro nosso amigo Thiago, que a gente tem um grupo que todo começo de temporada a gente faz ali as nossas promessas, caso o São Paulo ganhe as disputas, né, os campeonatos que terá no ano, e nenhum de nós três apontava o São Paulo como, quiçá, favorito para uma final de Copa do Brasil. Estamos nós hoje, dia 19 de setembro, comentando das reais e, se tudo der certo, possíveis chances do São Paulo, então, levantar o único caneco que ainda não tem na sua coleção. Eu, como torcedor de São Paulo, vocês já sabem, espero que fique 10-0 o jogo ali no Morumbi. Rod, time que está ganhando não se mexe. No último episódio eu pedi para você e para o nosso amigo André uma expectativa de placar e acabou dando certo. Os dois apontaram o São Paulo como favorito e como vencedor da partida, deu certo. Rod, um placarzinho aí, arrisca pra gente. São Paulo e Flamengo no Morumbi, domingo agora. 2-0 pro São Paulo. Eu vou lembrar de um... Tava lembrando aqui de uma vez que nós fomos jogar no futebol lá no seu site e o seu pai falou, né, que o São Paulo não queria ganhar uma Copa do Brasil, assim como o Palmeiras nunca vai ganhar um Mundial, né? Aí, por exemplo, eu acho que esse ano vai quebrar as duas, né? Cara, olha, o São Paulo ganha a Copa do Brasil. Eu só não vou falar que eu vou torcer para que tudo aconteça, porque senão já sabe, né? Mas o São Paulo ganha a Copa do Brasil, o resto é o resto, meu amigo. Já tem tantas piadinhas que caíram por terra, né? Uma mais, uma menos, não vai fazer mal. E quem ganha no final das contas, Rod, isso eu falo com verdade. Quem ganha no final das contas é o futebol brasileiro, é o embelezamento do futebol brasileiro, é quem gosta de um jogo bonito. Então, seja o campeão A, o campeão B, da Copa A ou da Copa B, seja o campeão merecido e na bola, ganhando no futebol, sem conta de arbitragem, sem conta de qualquer fator externo. Isso é o mais importante. Com certeza, sempre estaremos prezando para uma excelente partida, uma excelente final. Pessoal, queremos agradecer mais um episódio muito bacana, mais uma resenha que a gente traz com muito carinho, elaboramos as pautas aqui durante a semana. Muito corrida a rotina de todos nós aqui, mas sempre separando um momentinho para trazer essa resenha para você aí de casa. Então não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo com seu amigo. Pessoal, gostei desse ponto que eles trataram, gostei dessa resenha, compartilhe com o pessoal. Fique de olho aí também no nosso canal, que a gente sempre está postando os cortes. Deixem sugestões aí nos comentários de próximos vídeos e nos acompanhem para cada vez mais resenha. O seu esporte você encontra aqui no Multiverso Esportivo. Rod, valeu pelo papo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Lucão, valeu, galera. E cada vez mais aí, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, deem seus feedbacks, pode dar o print também quando a gente fala o placar, né? Mas vão falando aí, né, pra gente, sugestão de assuntos também que o pessoal tiver, de alguma pauta específica, né? E aí, pra gente estar aí debatendo sobre isso também. Valeu, Lucão, um grande abraço, valeu, galera, valeu a todos. Valeu, pessoal, até o próximo episódio.